Bom, está gravando. Então tá tudo certo. Bom, pessoal, então retomando aqui, nessa parte inicial da aula, a gente vai falar sobre algumas modificações do forno, né, que foram feitas para melhorar o, o desempenho da técnica, né? Ela depende, a técnica de absorção atômica, todo mundo... Bom, pessoal, então, eu falei alguns segundos aqui com o microfone desligado. Mas retomando, a gente agora vai falar sobre algumas modificações que ocorreu nessa técnica desde o seu surgimento, que ocasionou em várias melhorias para ela, né? A gente sempre começa bem assim, sem conhecer muito como que ela funciona, né? E como que ela ia se comportar. E à medida assim, do tempo, as pesquisas vão acontecendo, vão sendo publicadas, e daí a importância da publicação, e elas vão melhorando, né, cada vez mais. Isso é bem interessante, até como um conselho de vida, né? Para quem quer fazer alguma coisa aí, às vezes a gente fica muito tempo para lançar alguma coisa, para, por exemplo, concluir alguma coisa, certo? E eu vi uma vez que quando você pensa que algo está pronto para ser, por exemplo, mostrado, seja o produto que você quer vender, alguma coisa, você imagina empreendedorismo, né? Porque já passou o tempo de lançar esse produto, né? Então é bem legal porque quando começou era o melhor que tinha e estava tudo bem. E com o tempo foi melhorando, entendeu? E, e como melhorou. E uma das principais melhorias que a gente vai destacar aqui agora é essa tal plataforma de Levov. Essa plataforma de Levov, ela, ela fez o seguinte, ó, tem o tubo, recapitulando aqui, é, essa canetinha. Tem esse tubo aqui que é feito de grafite, né? Que a gente já viu, um grafite diferente, um grafite especial. Ele é mais puro, ele é mais resistente à temperatura, ele é mais condutor por conta de todos esses fatores, né? Menos impureza, mais condutividade. E aí a grande modificação foi baseado no seu comportamento, porque em função da temperatura, ou seja, eu vou monitorar a temperatura do forno em função do tempo durante uma análise. Então, o que acontece? Ó, vem o aparelho, vai lá na amostra, tira uma alíquota com um bracinho. Inclusive, tinha um aparelho de que era Aracruz Celulose, na época era Aracruz Celulose, doou para a UFES. Esse aparelho ele estava já muito velho e aí na UFES ele não durou muito tempo porque não valia a pena fazer manutenção. E esse aparelho assim foi dado para doação, né? Então assim tem essa política de sucata, né? Nas universidades, nos federais da vida, né? No público. E aí eu lembro que uma das partes do aparelho a gente conseguiu tirar para ensino, né, para mostrar como é que é. E eu tenho essas coisas até hoje, né, na época que eu era técnico lá. Um bracinho vem aqui, succiona a amostra, então a amostra entra, como se fosse uma seringa, né? E aí ele vai, vem aqui e joga aqui dentro. Como eu disse, por volta aí de 20 ou 30 microlitros, que é muito pouquinho, né, pessoal? Para você ter uma ideia, uma gota ela tem cerca de 0,05 ml. A gente está falando de 0,03, né, microlitros, que seria 0,03 ml. Então 30 microlitros é 0,03 ml, certo? Então é menos que uma gota. Na verdade, 20 e 30 são muito. É menos que isso, né? Porque não tem necessidade de muito. O sistema é muito pequenininho. Como eu disse, ele tem cerca de 1 centímetro para mais. Ou melhor, 2 centímetros para mais um pouquinho, né? 2 e pouco, 2,5. Vou pegar essa informação direitinho.
é um sistema muito pequenininho, confinado, e que o líquido vai entrar aqui dentro. E aí, antes, a amostra ficava encostada na parede. Por isso que esse tipo de forno é chamado de parede. Então a amostra fica em contato direto com a parede. E durante o tempo, quando você aplica um potencial aqui, seja transversal ou longitudinal, você aquece esse tubo por um efeito que eu já falei, que é o efeito Joule, né? Ele vai funcionar como um resistor, né? Então tem tensão é igual a corrente vezes resistor, a resistência, né? Isso aí vai dar a carga. Então o equipamento calcula mais ou menos aqui para gerar um aquecimento absurdo. Então ele fica controlando a corrente, né? E como a resistência tal vai mudar em função da temperatura, e vai meio que administrando para conseguir fazer um controle de temperatura. Como eu disse, tem um sensor que fica olhando para ele, né? Então isso aqui é um olho, né? Tem um sensor que fica monitorando à distância a temperatura dentro desse forno, e aí ele lê a temperatura, toma a decisão de aplicar mais corrente. E aí depois ele lê a temperatura de novo. Ou seja, isso aqui é um controle de temperatura, certo? E existem várias formas de se fazer isso, e se alguém fez alguma coisa relacionada com automação, vai ver sobre controles de proporcionais, de temperatura, né? É mais ou menos o que o ar-condicionado faz. Monitora, atua. Isso é feito muito rápido, e essa é uma enorme vantagem dessa técnica. Capacidade de automação, capacidade de controle. Antes a chama era turbulenta e extremamente difícil de controlar. O máximo que a gente conseguia fazer era mexer na sua composição, tanto química, né, em relação ao componente, os seus componentes, combustível, comburente, e mexer também na razão entre eles para obter diferentes temperaturas, certo? Nem sempre muito quente é melhor, tá? Você pode acabar ocasionando outras situações parasitas da absorção atômica, por exemplo, a formação de íons na parte atômica, né? Seria íons consumindo a parte atômica, melhor dizendo. Entendeu? Então, você começa a aplicar um potencial aqui, o tubo começa a aumentar a temperatura com o tempo, certo? E aqui, nessas distribuições aqui de temperatura, vai estar sendo monitorado, então, essa tal temperatura na amostra. Então, imagina que isso aqui fosse transparente, essa primeira parte, certo? Então, aqui dentro teria a amostra, aqui, ó, certo? Essa amostra tem qual temperatura? Representada por essa linha. Então, quando você começa a aquecer, começa a ver o aquecimento do tubo, né? Tanto da massa de ar interna, e vai também passando a temperatura por condução aqui da parede, já que essa amostra está em contato com a parede. E aí ela começa a aquecer dessa forma, ela dá uma brusca subida, né, de temperatura, e aí ela cai logo na sequência, certo? Porque ela vai o que? Vaporizar, ela vai embora, né? Tá atomizando. Tá não atomizando, mas está perdendo, né, temperatura e tal. Para formar ou decomposição da matéria orgânica, evaporação e tudo mais. Eu vou dar uma pausa aqui para ver como é que tá nossa conversa. Tá tudo bem? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, então tá tudo bem. Então é esse tipo de situação que a gente tinha no começo. E aí, Boris Levov é um sujeito cientista que frequenta até congressos de química analítica nessa área. Todo mundo gosta de tirar foto com ele, né? Porque ele inventou uma coisa muito simples, mas muito inteligente. Ele pegou uma plataforma também em grafite pirolítico, né, que é esse tipo de grafite, e colocou ele dentro do tubo. Então, se eu fizer um corte transversal aqui e desenhar para vocês, o tubo está aqui, né, redondo, como eu posso desenhar, e essa plataforma está assim, ó, certo? Então tem um espacinho aqui, e ela fica como se fosse uma tábua dentro de um cano, vamos botar assim, né? Ela fica suspensa, e a amostra agora não fica mais em contato com a parede, então não tem sentido chamar esse tubo agora de parede. Ele é chamado de tubo do tipo plataforma.
ele vai dar algumas vantagens. Por quê? Porque quando aquece, o calor vem da parede, né? Tanto é que esse era o principal problema no começo. Então aqui, ó, o calor vai vir invadindo para cá, certo? Opa, não consigo fazer pequenos movimentos com a caneta, só se eu fizesse ele entende que é o menu, né? Tipo, segurar, ó. Tá tudo bem, né? Aqui, tá. E também de baixo, né? E também tem a condição da própria plataforma, mas ela é atrasada, né? Ou seja, como a plataforma está em contato com o tubo, você também tem a condição de temperatura pela plataforma, mas se você observar, ela tem maior massa aqui no começo, né? Então o calor aqui ele vai demorar mais para chegar no centro, ou seja, você atrasa. Atrasar é você olhar para esse eixo aqui, ó, e ver que esse pico agora está aqui, ó, mais deslocado, né? E não só isso, olha como que acontece agora a brusca variação de temperatura, já no momento onde o tubo está mais quente, entendeu? Isso é muito interessante porque você não tem a perda da amostra logo no começo. Você consegue controlar o analito de uma maneira mais inteligente. Porque no começo, como você tem essa temperatura crescendo, você tem um gradiente também de temperatura na própria amostra, por exemplo. Então aqui embaixo ele vai sofrer, por exemplo, aquecimento, ela pode se decompor aqui, mas aqui não. Aqui pode até estar com água ainda, né? Então tem muitos problemas relacionados com a não homogeneidade da temperatura. Então a palavra. Epa, ficou estranho aqui, né? Mas plataforma de Lvov tem tudo a ver com homogeneidade de temperatura na amostra ali, né? Para eu garantir que essa amostra obedeça estes patamares aqui que nós vimos, certo? Se vocês quiserem, eu posso relembrar com vocês aqui. Primeiro você tem remoção do solvente, água, álcool e seja lá o que for. Por exemplo, se você estiver fazendo análise de bebidas alcoólicas, etanol, alguma coisa assim, você tem uma porcentagem lá de água e álcool. Então nessa etapa você vai liberar os dois, certo? Seria muito inteligente se a gente se atentasse numa mistura, por exemplo, de água e álcool, álcool e água. Se a gente se atentasse ao ponto de ebulição dos dois e montasse um sistema que seja coerente com essa mistura. No caso, o ideal seria a gente fazer o aquecimento num patamar onde a gente evapora o etanol, depois subir mais um pouquinho, fazer mais um patamar para evaporação do H2O, da água, né? E aí sim seguir daqui, né? Para remoção da matriz e tudo mais. Deu para entender? Então a gente consegue adicionar vários patamares de evaporação, de remoção do solvente. A gente consegue fazer várias escadinhas, não só para solvente, mas também para a remoção de matrizes, né? A gente pode fazer o aquecimento não tão alto, depois fazer mais um aquecimento durante um longo período para que isso não seja muito rápido. Lembra, pessoal, se a gente aquecer algo muito intensamente, vai gerar muito vapor, certo? Esse vapor gerado pode até causar um arraste do analito. Então a ideia é que isso seja muito sutil, entendeu? Então a gente brinca no laboratório, vamos dizer assim, na otimização do tempo que esses fenômenos de temperatura acontecem com a própria temperatura. Então aqui continuando, só para a gente finalizar, ó, sobe para atomização. Nesse momento que sobe para atomização é curto, certo? Porque a nuvem formada ela vai embora, né? Então aqui tem que acontecer alguma coisa. E se a gente pegar, deixa eu pegar aqui embaixo para dar um. E se a gente pegar e observar esse curto período, é aqui que a gente tem que fazer a leitura da absorbância, tá? Então onde que ocorre a absorbância? Exatamente na etapa de vaporização do analito e etapa que também é chamada de atomização. Tá? Vai formar os átomos durante um período e o que você acha que vai acontecer depois com esses átomos?
Eles vão tipo formar uma nuvenzinha atômica, vai passar a radiação, a gente tem o antes e tem o depois. Depois, antes, depois, tá? Essa variação de intensidade vai ter tudo a ver o quê? Com a relação da transmitância, coloquei aqui errado, né? É um T, transmitância com absorbância, certo? Então essa é a relação que se faz. E aqui é a principal diferença das outras técnicas, né? Porque embora também a técnica de absorção atômica use a lei de Beer-Lambert, aqui a gente não faz, por exemplo, uma travessia da radiação pela cubeta com a amostra líquida dentro para fazer a leitura da cor. A gente não está fazendo a absorbância em relação à chama. A gente está fazendo uma absorbância em função, ou melhor, em decorrência da formação atômica dos átomos. Porque se o átomo emite radiação, e vocês não podem duvidar disso, porque quando tem fogos de artifício, as cores do céu, aquelas radiações em certos comprimentos de ondas específicos, dados a cada analito, o vermelho, o verde, o branco muito intenso do magnésio e assim por diante, são fenômenos, como a gente já viu nas aulas passadas, inverso da absorbância. Aquilo ali seria emissão, então você tem a absorção, certo? E aqui no caso está lendo mais uma vez, repetindo, a absorção atômica. Se esses átomos virar íons, a gente não tem mais os atômicos para fazer absorbância, tá? A gente vai ter outros tipos de linhas espectrais e não essa. Então, como o aparelho é fixo num certo comprimento de onda, se você de repente tiver uma conversão para íons, não dá para ler mais, certo? Porque como você mexe na estrutura atômica, né, nos elétrons, dali, ou seja, você remove o elétron, você tem uma nova nuvem, e falar em elétrons é falar de energia, certo? Você, em nível na teoria da orbital molecular, você vai ter então no caso esse é um átomo, né? Mas na teoria dos orbitais atômicos, melhor dizendo, você vai ter uma mudança de energia, certo? Então, energia, como a gente viu, é o tal constante de Planck vezes a frequência da radiação, ou seja, muda a energia porque você tira elétron, você muda a frequência. E como o aparelho ele é fixo lá no comprimento de onda, né, ele trabalha exatamente com uma linha espectral, e a gente falou no monocromador na vez passada, para fixar um tal comprimento de onda em nanômetros, a gente acaba que perde, porque ele vai se deslocar. Tirou o elétron, diminui a energia, né? Então ele vai ficar para baixo, vai cair um pouco a energia. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Cadê que você... Só um momento. Estou te ouvindo agora. A variação da temperatura atrelada à lâmpada de cátodo oco, essa foi a pergunta? Ele está atrelado mais, Maicon, com o comportamento do átomo. Cada átomo, a tabela periódica é enorme, os átomos têm diferentes raios, diferentes cargas possíveis, né, quando são íons e tudo mais. E cada variação dessa vai dar um tipo de comportamento com a temperatura diferente, entendeu? Da mesma forma que você tem, só para concluir, e você melhorar, ou melhor, falar mais sobre a sua pergunta, se eu respondi ou não, diferentes átomos não tem, pensa assim no metal puro, diferentes metais têm diferentes pontos de fusão, certo? Então, obviamente, eles vão ter também diferentes pontos de vaporização, vamos botar assim. Exatamente, isso aí é o começo da análise. O que eu quero analisar? Esse negócio de média aí, o que? Ah, não sei, não existe. Você tem que saber mesmo o que você está analisando. Então, a primeira etapa no aparelho, vamos combinar assim, um aparelho mais antigo era abrir o armário, pegar uma lâmpada de cátodo oco,
abrir o aparelho, embutir a lâmpada lá, alinhar ela para que ela coloque, lance o seu feixe exatamente na linha da absorção, né? E depois você já vai ter um comprimento específico, você tem razão, certo? Então a ideia é o seguinte: se entrar algum átomo exatamente desse comprimento de onda, que absorve nesse comprimento de onda, ele vai absorver. Entendeu, Michael? É desacoplado. Não tem, a questão da escolha da lâmpada, ela é um passo importante para você definir o que você quer analisar. Mas a gente não controla o vapor do analito, da amostra, entendeu? Como que isso vai acontecer lá dentro. Na verdade, isso é um grande problema nessa análise. Você quer perguntar de novo para ver se a gente conseguiu responder? Perfeito. Isso, pode. Alguns metais acabam se recombinando. O grande vilão aqui dessa etapa é a recombinação. Você tem um átomo com grande energia, um ambiente que ele pode se recombinar, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um metal formado, ele pode de repente formar um óxido, já que o ambiente é tão quente e calor tem tudo a ver com oxidação, entendeu? Esses casos, esses materiais são chamados de materiais refratários. Eles tendem a formar óxidos estáveis e isso é importante em algumas áreas da química e da engenharia, entendeu? Por exemplo, pigmentos de cor são titanatos, alguns deles, né, branco, por exemplo, são titanatos, que é óxidos de titânio, O2, né, de titânio, TiO2. Eles são extremamente estáveis. Isso é bom para pintura, porque você forma uma pintura melhor, certo? Mas aqui isso é um monstro, porque ele vai pegar o átomo e vai destruir ele como óxido, ele vai combinar e não vai absorver naquele ponto, entende? O que eu queria trazer para vocês e que vocês precisam sair dessa última aula de absorção sabendo é que o que a absorção atômica lê é vapor de átomo, acabou. Qualquer reação química que ataque esse tipo de população de átomos, ela é algo que tem que ser evitado, entendeu? Seja por recombinação, seja por, sei lá, por volatilidade, seja por pressão, ou seja, muito concentrado, um átomo bate no outro e perde o seu estado, enfim. Alguém mais tem alguma... Terminou, Michael? Você tem mais alguma dúvida em relação a isso? Deu para responder? Isso, isso. E aí você tem um. Exatamente, mas você tem razão, essa resposta está certa. E você tem mais um. Só um inconveniente, né? Aí você pensa, poxa, não dá para aumentar a temperatura para sempre? Não, porque você tem dois principais vilões. Mas aqui que eu vou colocar dois vilões dessa técnica, que seria, se você aumentar demais a temperatura, você vai acabar destruindo o tubo precocemente. Sem medidas que ele podia fazer, sem queimas que esse tubo poderia fazer, ele vai fazer 20% menos, certo? O outro principal é que quando você dá energia demais para uma atomização, ela não vai ser atomização, ela vai acabar perdendo elétrons também, entendeu? Então você vai ter formação de íons. Então existe, resumindo, uma temperatura ótima de trabalho, certo? Existe uma temperatura na qual eu favoreço a formação da nuvem atômica e priorizo ela, mantendo ao longo da queima desse patamar aqui. Esse patamar aqui, cadê? A caneta aqui, né, desse patamarzinho aqui. E não havendo perda, né, garantindo que a matriz já tenha sido removida. Ou seja, isso aqui é uma arte.
Aí você fala, como que eu vou saber disso, sendo que cada átomo tem o seu? Nesses aparelhos, lá em cima no programinha, geralmente tem um botãozinho, certo? Que já vem com o próprio fabricante, já tudo bem definido. Lembra que essa técnica já está sendo pesquisada há muitos anos, né? A gente estava falando da década de 70 o primeiro aparelho, então a gente já tem muitos anos aí, né? Já tem 50 anos, vamos botar assim. Muita coisa já foi pesquisada e já está bem calejada. Existe então um botãozinho que dá acesso ao que chama de cookbook, que seria o livro de receita, né, dessa técnica. E assim mesmo que se chama, livro de receita. Ou seja, ó, quando você quiser medir cobre, você vai colocar duas secagens dessa de tanto a tanto durante tanto, depois você vai fazer uma remoção de tanto, 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 depois você vai aquecer, Michael, não só agora por Fátima, você vai aquecer exatamente assim 1753, porque foi assim que foi otimizado, entendeu? E aí depois você pode fazer uma remoção mais branda, você não precisa de ir até lá, você pode usar 2600 graus, por exemplo, entendeu? Para fazer um aquecimento mais brando, porque mesmo assim eu vou conseguir limpar o tubo, remoção dos resíduos, né, da própria análise para uma próxima, sem que haja o quê? Qual a palavra-chave aqui? Efeito de quê? Memória. Memória. É muito ruim porque eu estou escrevendo na TV, né? Que eu estou usando agora o notebook, eu liguei na TV, você precisa ver aqui. Então, efeito de memória, tá? Que é o que ocorre nessa etapa se ela não for bem sucedida. Você vai ter resíduo aqui dentro que vai atrapalhar na próxima, né? Então, na próxima você vai analisar o analito atual mais o anterior. Tudo bem? Michael, será que eu respondi? Foi boa essa pergunta que deu pra gente conversar bastante coisas a mais aqui. Beleza. Alguém mais quer fazer uma outra pergunta? Beleza, então. Dá uma golada na sua água aí também. E vamos seguir aqui. Então, falando sobre, voltando a falar sobre as melhorias, né? Tem essa questão então da plataforma, que se chama até a plataforma do próprio sobrenome do autor, do criador dessa plataforma, né? E aí tem algo muito interessante proposto por Slav em 81, que é o conceito do STPF, que seria Programa de Forno Temperatura Padrão, ou seja, seria tipo um programa, algumas dicas para a melhoria dessa tal variação de temperatura de forno, né? A evaporação da amostra a partir da plataforma, ou seja, usar a plataforma é muito importante. Qual a plataforma? Aquela, né, de Lvov. Tubos revestidos de grafite pirolítico. Esse grafite ele é especial, ele é um grafite com melhor desempenho em temperaturas elevadas. Isso significa que o grafite, na hora de ser aquecido, ele não vai favorecer a formação de gás CO2 no interior, entendeu? Porque se ele é composto de carbono, se ele aquece ali, acaba a oxidação com a amostra, né? A amostra traz muita matéria que pode causar sua oxidação, por exemplo, fornecer oxigênio. Do nada pode começar a formar gás aqui, e gás ocupa mais espaço, você vai preenchendo esse interior com gás e expulsando o próprio analito. Então, tubos que são mais inertes, vamos falar assim, são melhores, principalmente para a questão de não piorar a parte de limpeza, né? Tubo, que é a parte que chama de clean out,
que é a parte de limpeza, que é aquela parte que tem que dar uma porrada de temperatura para limpar e depois resfria, que é essa etapa aqui. Principalmente o uso de pirolítico nessa etapa é muito boa, e durante a análise também, né? Você não vai ter formação de gás que acaba competindo com o material interno ali que vai ser analisado. Vou pular esse aqui, a gente vai falar depois. Cadê a minha caneta? Eu vou pular essa linha aqui, o uso de corretor de fundo eficiente, para a gente falar disso depois separadamente. Atomização sem fluxo de gás inerte, ou seja, durante a atomização não tem sentido ficar passando gás para eliminar o vapor, sabe? Imagina que você está querendo ler, aí de repente você está passando gás para atrapalhar. Então é melhor deixar que a nuvem seja formada, certo? Alguém caiu na internet aí? Acho que sim. Eletrônica rápida. Isso aqui tem a ver com a própria melhoria, né, técnica do aparelho. O aparelho melhorou muito. Isso aqui no começo foi bastante importante, né? Em 81 não tinha uma eletrônica tão desenvolvida, mas hoje isso aqui não é mais problema. A gente tem circuitos internos, microcontroladores extremamente velozes que excede o tempo para você fazer medidas e tal, e leituras, né? Mais coisas mais técnicas. Uso de área dos sinais analíticos. Então, antes a gente tinha o quê? A gente tinha um sinal do analito num ponto, né, que a gente chama de uma absorbância, certo? Ou seja, quanto que vale a absorbância nesse comprimento de onda, certo? E aí a gente lia e montava o quê? A curva analítica. Cada uma leitura no mesmo comprimento de onda dava origem a um gráfico de absorbâncias versus concentração que a gente chamou de curva analítica. Aí, antes era chamada de curva padrão, isso caiu em desuso, o certo é curva analítica, tá? Então, o uso das áreas, então, significa dizer que ao invés de eu olhar um sinal, eu posso monitorar o comportamento da absorbância com o tempo. Então pensa que eu tenho um eixo de absorbância e tempo. Tempo geralmente é representado por T minúsculo, né? Então ele tem uma absorbância nada, né? Não tem nuvem atômica, e de repente quando começar a aquecer, ele vai fazer assim, ó. Certo? Então ele monitora a absorbância da nuvem. Então a nuvem é formada e é então lida. Trazendo para cá, ó, já que esse eixo que está aqui ele é de tempo, vamos tentar fazer um cambalacho, licença poética para fazer gambiarras no gráfico. Vamos tentar olhar aqui, ó, como que seria a absorbância então. Aqui é um tempo, né? Esse eixo aqui que está aqui embaixo é tempo, ali, ó. Então ele começa a ler já no início, aplicou a temperatura, estabilizou aqui um pouquinho, ele já começa a ler a absorbância. Então a absorbância, ó, cresce e cai. Por que, pessoal, cai? Porque o vapor vai embora, né? Forma o vapor, tem a nuvem, você tem uma região máxima de vapor. Obviamente a gente vai ter uma região máxima de absorbância e depois tem o seu decaimento, certo? Tem o seu decaimento, e aí esse tópico de melhorias do programa de forno, ele está falando exatamente disso, que ó, vamos parar de ficar olhando um sinal só e vamos olhar o total, porque é muito estranho o que acontece dentro do tubo. É toda uma ciência, porque o vapor é gerado, ele tem um começo, um máximo, e depois tem um decaimento, que não é muito simétrico. O decaimento tende a ser mais caudal, vou colocar aqui, entendeu? Tem um decaimento mais lento do que o começo, porque o começo a temperatura vem muito rápida, forma o vapor e aí ele vai se perdendo aos poucos. É difícil você vir aqui e falar que exatamente nesse tempo
é a absorvância ideal. Mas tem como, o nome disso seria fazer análise por pico. Então a gente pode fazer por pico ou área. Área, sem acento, né, do inglês. Então ficaria pico ou área. Pico eu pego o máximo, área eu integro. Sabe o que é integral? É a área. Então ele vai integrar esse ponto. Como ele tem vários pontinhos, ele não faz uma leitura de integral, sabe? O aparelho não vem aqui por integral de tempo zero até o tempo t de tal, 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 tal. Sabe o que o aparelho faz? Mede as areazinhas entre um ponto e outro. Pega um ponto, outro, e faz ele como trapézios. Então pega a área da base, a área do topo do trapézio, qual a distância entre os dois, que é a variação de x. Aí ele tem a diferença aqui, a altura menor, a altura maior. Aí soma os dois, vezes a variação de x, divide por 2, e acha a área do trapézio, certo? E faz isso para cada um. E esse aí é o ideal do sinal analítico. Porque, como eu disse, a gente tem um comportamento mais justo, vamos dizer assim. Estou lendo o chat aqui. Caiu a internet, né? É isso. Então você tem um melhor resultado em sinais analíticos com área. Mas isso não quer dizer que isso é regra, tá? Existe algum... Nos aparelhos, inclusive, você pode setar entre pico e área. Por último, modificadores químicos. O que são modificadores químicos? São substâncias que você vai adicionar ali na hora que você estiver adicionando a amostra. Não falei que vai um bracinho lá pegar 30 microlitros da amostra e jogar dentro do tubo? Essa amostra ela pode ser combinada com modificadores químicos. São substâncias que vão fazer duas coisas. Ou fixa o analito ou libera a amostra. Se eu quero separar o analito da amostra, para que eu faça uma análise mais pura em relação ao átomo, né, eu preciso, primeiro, na etapa de pirólise, né, que é essa etapa aqui, na etapa de remoção da matriz, piro de calor, né, lise de quebra, ou seja, eu vou destruir a matéria orgânica por calor. Nessa etapa, eu desejo que a matriz seja removida. E remover a matriz é ou não é igual a manter o analito. Manter o analito, tá feia a letra aqui, hein? Porque se eu escrever pequenininho, ele acha que é palhaçada aqui, né? Então, remover a matriz nada mais é também indiretamente do que manter o analito, porque quando eu mantenho o analito, eu posso submeter essa pirólise a temperaturas mais elevadas e melhorar a sua performance, entendeu? Uma outra forma também é jogando alguma coisa que libere a matriz, que favoreça ela ir embora, né? Ou seja, forma compostos que são mais voláteis. Então, o modificador químico é exatamente o que o nome quer dizer. Ele faz uma modificação química da composição da amostra, tá? Melhorando o sinal, porque quando chegar a etapa de atomização lá em cima, ela vai estar sozinha. Tudo bem? Então ficou esses dois aqui para a gente conversar agora, ó, corretor, e mais um pouquinho sobre modificador químico, que é a grande... Aqui, claro, com uma questão técnica, né, do aparelho que esses aparelhos de absorção têm, e aqui por uma questão que é o que vocês mais vão fazer em laboratórios, né? A coisa que mais assim interfere na parte técnica desse método, né? Do método não, dessa técnica analítica. Então, modificadores químicos, na sua definição, podem ser definidos como compostos que são introduzidos em um atomizador de grafite simultaneamente com uma amostra e diminui drasticamente o efeito da matriz dessa. Ou seja, efeito de matriz é para ser eliminado, então obviamente a gente vai atuar na parte do forno que tem a atuação na matriz, que é a parte de pirólise.
principalmente, certo? Se vocês escutarem uma criança gritando aí, é minha vizinha aqui, chamada Valentina. Nunca vi Valentina, mas sempre escuto a mãe dela gritando aí, que deve ser muito arteira, né? Então ela já tem um berrinho aqui, ela deve ter acordado. Então é isso, atua na pirólise, efeito de matriz e fazendo o quê? Reações químicas, tá bom? Então, as principais situações para uso de modificador químico. Matriz mais volátil que o analito. Então, se a matriz for mais volátil que o analito, ela vai embora. Então, a gente precisa fazer a otimização da etapa de pirólise, melhorar essa etapa. A gente pode melhorar mexendo no tempo, como eu disse, e temperatura. Mas a gente também pode melhorar o tempo e temperatura se a gente mudar a sua composição. Composição química, né, da matriz. Mexendo na composição, obviamente vou ter novos valores de temperatura e para tempo também. Isso vai ocasionar na eliminação da matriz com a mínima perda do analito, ou seja, matriz mais volátil do que o analito. Matriz mais volátil do que o analito é o resultado do modificador. Ele vem para causar esse efeito aqui. Volatilidades similares. Então, quando tem uma matriz que também está indo embora parecido com o analito, você tem que fixar o analito, né? Você usa os modificadores químicos, aí a mudança da volatilidade do analito, né? Você vai deixar o analito mais fixo, mais preso, né? Você pode combinar ele com alguma coisa e dessa forma ele vai formar materiais mais refratários. Por exemplo, fosfatos formam sais com metais muito estáveis à temperatura. Então, pode ser que a gente gere no analito, nessa amostra, a formação de fosfatos que vai manter a temperaturas maiores, né? Então você mexe na volatilidade de um deles. Uma outra condição, fazendo par aqui nas situações possíveis, né, que seria matriz mais volátil que analito, volatilidade iguais, e agora analito mais volátil que a matriz, ou seja, você tem uma matriz que ela tende a permanecer a altas temperaturas e o analito vai embora rapidinho. Cádmio, por exemplo, vai embora rapidinho se você não mexer com ele, né? Otimização na etapa de atomização. Então, a gente pode mexer na etapa de atomização. Então, vamos colocar aqui, eu tentar desenhar onde está as etapas. Então, você tem secagem, né? Aí você tem pirólise, secagem, pirólise, atomização e clean out, certo? Mais ou menos esse aqui é o mínimo para você fazer um forno. Como disse, algumas etapas pode ter S1, S2, P1, P2, P3, né? Mas a atomização é uma só e clean out tem que ser uma só. Então aqui, por exemplo, a etapa da otimização ocorre na pirólise. Então você joga o modificador químico para fixar, para liberar a matriz, né? E aí você mexe nessa etapa de pirólise. A gente pode usar modificadores químicos também para volatilidades iguais, de maneira que a gente fixa o analito. Então a gente pode melhorar isso na etapa também de atomização, porque na etapa de atomização é onde ocorre que o analito vai para a etapa de vapor. Opa. Certo? Então, quando isso ocorre, ele vai para o vapor, ele fica no seu estado de gasoso, vamos colocar assim, e carga zero. Isso ocorre em qual etapa? Na atomização. Certo? Então, aqui ocorre. Quando eu quero eliminar a matriz, eu quero favorecer que ela vá embora, o modificador químico atua aqui, ó, etapa de pirólise. Mas quando eu quero fixar o analito, ele vai atuar aqui, ó, não deixando que ele vá embora muito fácil, tá? Então ele vai se mantendo aqui para chegar nessa etapa. Deu para entender, pessoal? Então, ó, principais efeitos dos modificadores químicos são a estabilidade térmica dos análitos voláteis, isomorfismo. O isomorfismo você mantém o morfismo não vem de forma, né? Iso de igual. Então você mantém a mesma forma, você não tem uma variação ali dentro, você deixa o sistema mais homogêneo. Aumento da volatilidade do analito durante a atomização.
Alguém entrou aí? Caiu de novo. Aumento da volatilidade do analito durante a atomização. Auxiliar na etapa de limpeza. Então, se eu tenho um aumento da volatilidade do analito na etapa de limpeza, eu acabo que eu também tenho uma limpeza mais eficiente, porque ele está indo embora, e se ele for embora eu vou ter menos efeito de memória, entendeu? Tem alguém falando no nosso grupo, caiu aqui. Fala com o Gianni aí que tá tudo bem, senão ela vai ficar preocupada aí. Mas ela vai perder o sorteio do Fox 2020 que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, mais um efeito gerado pelo uso de modificador químico é especiação in situ. Então você acaba. Especiação, pessoal, é você conseguir distinguir as diferentes espécies de um mesmo. Vamos falar melhor assim. Diferentes variações de uma mesma espécie. Ou seja, você pode ter mercúrio assim, metálico. Você pode ter mercúrio ligado a algum composto orgânico, né? Que são mercúrios metilados. Você pode ter chumbo com NOx 2. Não chumbo, mas vamos pegar aqui, por exemplo, cromo. Você pode ter o cromo com NOx 7. Você pode ter o cromo com NOx 3. Você pode ter o cromo com NOx tal. Ou seja, tudo isso faz parte de variações de um mesmo átomo, que aí é chamado de especiação, ou seja, são estudo das espécies possíveis, mas que na verdade eles não estão falando do mesmo átomo, que seria nesse exemplo o cromo, entendeu? Então quando a gente faz a dissociação atômica, a gente está lendo tudo, porque o que a gente faz? A gente queima a amostra e vai analisar tudo, o total, não importa se é 7, 3, tal, a gente vai analisar tudo. Mas, quando nós estamos fazendo análise de especiação, o modificador químico pode ser interessante por favorecer algumas espécies. A gente consegue medir essa, e aí como a gente tem um total, a gente pode fazer tudo menos isso, vai dar esse, entendeu? Então a gente tem a consideração deles separadamente. Especiação é isso. Tá? Esses são os efeitos, então, no analito. Os efeitos na matriz são aumentar a volatilidade dos concomitantes, já ouvi falar dessa palavra, né? Concomitante. Concomitantes seriam juntos, né? Quem está ali junto, aumentar a volatilidade dos outras espécies que nessa situação não são de interesse, são chamadas de matriz, e elas são também chamadas de concomitantes, e são interferentes, tá? Conversando com o peixe da matriz em espécies com menos interferências, né, que tem muito a ver com a enzima, estabilização térmica das espécies interferentes, auxilia na pirólise de matrizes orgânicas, ou seja, você pode jogar alguns compostos que favoreçam a destruição dessas matérias orgânicas, facilitar o contato entre a amostra e a superfície do atomizador, ou seja, quase que um condutor aí, né, que melhora a transferência. Lembra que cada substância... Rapaz, essa aula tá densa, né? Eu achei que ia falar rapidinho. Tá densa. Mas assim, várias substâncias têm diferentes calores específicos, né? A capacidade calorífica depende da quantidade. Então vamos pensar assim que calor específico mesmo, por grama, né? Então, por exemplo, a água tem um calor específico de um, mas a gordura tem outro. E às vezes você vai trabalhar com gordura. Às vezes você vai trabalhar com materiais mais com menor calor específico, né? Então você tem transferência diferente e aí você pode melhorar essa questão da transferência de calor em materiais que não conduzem tanto calor assim, com modificadores também. E aí eu nem sei se ele se atua dessa forma, se seria correto chamar de químico, né? Visto que químico tem variação de matéria, que você tem na verdade um efeito de físico, né? De melhoria da transferência de calor. Mas enfim, efeitos na superfície do atomizador e, menos importante, efeitos na fase gasosa. Então você tem principalmente fixa a matriz, ou melhor, libera a matriz para sumir, tanto para a parte de queima de tudo, ou seja, tudo que os efeitos está relacionado com matriz vai embora, fica analito, né? Fora a matriz, fica
Analito. Essas aulas contextualizadas são bem interessantes. Então, as características analíticas, né, que chama características de desempenho, ou seja, como é que eu monitoro um método? Vamos pensar assim, como é que eu sei que um Uno é melhor do que ele corre mais, ele tem melhor performance do que, por exemplo, o Ford Focus 2020, que vai ser sorteado daqui a pouco, para quem estiver online. Mentira. Então, como que eu sei? Como é que eu posso? Quem quer falar? Como é que você faz para comparar um carro? Primeiro, você vai definir parâmetros, certo? Você vai comparar um carro com outro com relação ao consumo de combustível, você vai comparar em velocidade final, segurança e tantas outras coisas. Custo de manutenção também, né? E falar de instrumental, embora seja um contato primário aí quando no curso, é mais ou menos essa mesma coisa que vocês podem trazer de informação. A gente compara velocidade, a gente compara estabilidade na pista, todos os parâmetros que surgem, né? Na química analítica, velocidade, estabilidade, consumo, essas coisas assim, tem tudo a ver com esses termos, assim, ó, exatidão, precisão, né? É, é, sensibilidade. A sensibilidade está muito assimilada, pegando esse exemplo, está muito parecido com a tal velocidade assim do carro, né? Ou seja, até onde eu consigo chegar é a sensibilidade. Precisão seria se o carro todo dia ele consegue o mesmo desempenho, vamos colocar assim, né? Ou seja, às vezes eu tenho um carro que está andando numa estrada de terra, de asfalto, mais inclinada, mais declínio, mais íngreme, e cada vez ele tem uma variação diferente, ele está muito sujeito a isso. Mas pensa num motor muito forte, que não importa o que tem. Então a precisão ela vai ser menor, ou melhor, maior, né? Você vai aumentar a precisão porque o carro vai andar sempre na mesma velocidade, ou seja, mesma sensibilidade, não importa o que acontecer. E isso vai dar menos variação de concentração na química, né? E aqui, nesse exemplo, variação de concentração, velocidade, né? Exemplo. Exatidão seria se esse aparelho está chegando realmente onde ele deveria, né? Vamos supor que ele passa no radar, certo? O carro passa pelo radar e aí ele fala, ó, 50 quilômetros no máximo. E aí o carro está desregulado, ele vai falar que ele está passando na verdade a 55, que acho que a 56 você já toma multa, né? Então aqui você tem um confronto de exatidão, ou seja, você tem um aparelho calibrado e o carro passando numa velocidade que você está lendo no seu próprio dispositivo, no seu próprio velocímetro, e se tudo der certo, se esse velocímetro estiver calibrado, você não vai tomar multa, porque você vai estar lendo 50, mas a velocidade real você vai ver lá no radar. Bom, esse exemplo ele pode ser totalmente inverso, porque os radares geralmente eles são muito descalibrados, né? Vou combinar que aquele radar de fundão ali eu nunca passei na velocidade correta, né? Ele tem cerca de 10 quilômetros a menos. Então você passa a 50, ele fala que é 40, você passa a 60, 50, né? Então tem tudo a ver com esses termos aí, e carro também é um instrumental, vamos falar assim, né? E que atinge muito essas palavras, elas se convertem muito em coisas que acontecem naquele contexto, né? Limite de detecção. Limite é o máximo que você conseguiria chegar, né? O máximo, vamos supor assim, eu consigo com esse aparelho medir eu consigo ver uma mosca branca num chapéu não sei quem, entendeu? Já 30 km de distância. Essa coisa maluca é chamada de limite de detecção aqui dentro, ou seja, é um ótimo. Na verdade, está aqui. Esses quatro são muito importantes, mas esse é muito importante mesmo. Porque se o aparelho conseguir determinar concentrações extremamente baixas, com boa exatidão, esse aparelho é ideal, certo? Técnicas. Agora, essas seriam então as características metodológicas, né, que a gente falou. Agora, as técnicas seria o seguinte: lá no laboratório, né, o que muda na prática? Simples pré-tratamento de amostra, a gente vai favorecer
análise, porque você não vai precisar de ficar fazendo muitos tratamentos da amostra, porque afinal a matriz vai embora rápido, né? Vai ser fácil calibração, porque você não vai ter muito problema de ficar fazendo várias leituras, né? Ou seja, tem a ver com a estabilidade do aparelho. Faço programação do forno, permitindo determinações multielementares. Faço programação do forno, tem a ver com o seguinte: como a matriz é eliminada facilmente, não precisa de ficar fazendo uma, duas, três, quatro etapas de pirólise. Você pode fazer uma só, ou duas, né? Uso de programas de temperaturas rápidos, aí por si só já explica, maior tempo de vida do tubo de grafite, como eu falei, como você tem o analito indo embora mais fácil, porque ele está mais volátil, você tem uma limpeza mais eficiente, você tem então a queda do efeito de memória. Tá? Estabilidade ao longo das determinações, porque as etapas ocorrem mais definidas, você não tem efeitos parasitas de reações intermediárias e paralelas. Menor dependência da versatilidade do equipamento. Menor dependência da versatilidade do equipamento, ou seja, você acaba ampliando as possibilidades de fazer análise. Né? Então, por que modificar então? O objetivo de modificar é facilitar a análise através da mudança in situ do comportamento termodinâmico do analito e ou matriz. Tudo bem? Então, é isso em relação à parte de modificador químico. Agora, aqui a gente fala sobre... eu só trago essas imagens para a gente ver como que é o comportamento da nuvem atômica, né? Mas em relação a essa parte aqui de cima, eu vou me aprofundar nesse artigo que trouxe esse estudo, né, do comportamento. Isso aqui seria essa visão, né? Deixa eu mudar a cor aqui, né? Então, olha só, no início da análise, a amostra está aqui, mas você não tem nenhuma nuvem formada absorvendo. Né? Quanto mais branca a cor aqui interna, significa que a radiação está passando livremente, não está sendo absorvida. E à medida que as manchas escuras vão aparecendo, é onde estão sendo formadas os átomos. Tá? Então, a sequência da imagem A de sombras, né, aqui em cima, e B aqui embaixo corresponde a mapas de contornos. Antigamente eles chamavam muito de mapa de contorno, existe ainda, tá? Mas como a gente tem agora a questão da cor como muito importante para fazer variação aqui, né? Essas imagens provavelmente seriam trazidas por mapa de calor, né? Que seria do azul para o vermelho, onde está mais quente, né? Mapa de calor então é muito usado, mas aqui para representar outra variável, que seria a absorbância, né, durante a vaporização. Qual é a região que tem mais absorbância? Então aqui aproximadamente, ó, trazendo o retrato, né, do 1, 2, 3, essa aqui seria essa aqui. Tá? Então você tem absorbâncias vindo da parte do tubo onde você começa a aquecer, né, que é a parte lateral. Ó. Aqui seria o ideal, certo? Se você for ver a questão da cor, quantidade de preto que tem, vai dar assim, baixo, 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 aí vai começando aumentando, ó. Aumenta e cai, né? Então, por isso que eu falei lá no início que é legal você estudar a integração dessa distribuição de absorbância em função do tempo, tá? Tem mais coisas aqui que é muito parecida com isso, né? Forma de dissipação, e dissipação, questão da plataforma também, como que melhora, né? Aqui é sem plataforma, então, ó, aqui é sem plataforma, aqui é com plataforma. E agora vamos... Bom, quanto a essa aqui, pessoal, é mais falando da questão da melhoria da plataforma, né? Então, com direto na parede e como que ela é mais bonita, como que a nuvem ela é mais homogênea, tá vendo? Você quase consegue trazer aqui, ó. Cadê minha caneta? Você quase consegue trazer aqui um perfil uniforme, né? Sim, vou estar mais distribuído da nuvem atômica. Olha a plataforma aqui, ó. Então, a plataforma fica em contato com a parede, o calor vai aqui, passa na amostra e aí, ó, ela é mais homogênea em relação ao outro. Aqui, ó, que é na parede, ela é menos homogênea, né? Olha só, tem até um espaço aqui estranho, né? Que apareceu um branco do nada e voltou. Então, resumindo, vote plataforma. Aqui
pessoal, é como a gente faz no aparelho, os aparelhos mais antigos principalmente. Como que ele faz para remover o fundo? Porque como a gente estava falando, a nuvem atômica ela vai. Só que muitas outras espécies também vão. Então você tem a nuvem A, que é do analito, e a nuvem B, que é do restante da matriz. O que sobrou da pirólise, né? Então os dois vão, e não é assim separadinho, eles na verdade compõem A mais B. E uma forma de se eliminar o B e deixar só o A é fazendo o seguinte, ó, eu tenho uma lâmpada de cátodo oco que está emitindo uma certa radiação específica para o meu analito. Para o sódio, vamos pegar aqui que seja, sei lá, 589 nanômetros, certo? A linha está verde aqui, né? Mas seria amarelo. E aí, aqui tem um detector. Então, quando essa radiação estiver atravessando o atomizador, eu vou estar lendo a absorvância de analito mais fundo. O fundo seria, então, sombra dos próprios partículas que ali estão, entendeu? Então pode ocorrer alguma perda da absorvância, ou melhor, aumento da absorvância, por efeito ali da matriz, certo? Por efeito de matriz que acabou parando lá e ela está na frente, sabe? Imagina se estivesse atrapalhando mesmo, fazendo sombra mesmo, né? E aí uma forma então de se resolver isso é passar uma outra radiação, que não essa, mas uma radiação bem longe da parte do visível. Pode ser uma radiação lá perto do ultravioleta, por exemplo, certo? Uma radiação que vai ser submetida às mesmas condições da análise e chegar no detector. Porque se isso acontecer, eu vou ter a sombra daqui, analito mais fundo aqui, ou seja, fundo só. Quando eu passar a lâmpada extra nesse aparelho, ele vai ter fundo, só o fundo. Quando eu passar a lâmpada do analito mesmo, eu vou ter analito mais fundo, certo? Porque isso é feito, ó, rapidinho. Então toda hora ele fica aqui, ó, fazendo um switch, né? Como que fala? Uma troca. Aqui rapidinho. Hora lê esse, entendeu? Rapidinho, toda hora lendo. E durante todo o tempo você tem um gráfico assim, ó, onde há apenas a lâmpada de deutério, a lâmpada de cátodo oco, deutério e cátodo oco. Só que da cátodo oco, ela é a soma do fundo também, que é chamado de background, né? BG. Então, se a gente sabe o valor de BG, eu vou escrever BG aqui assim. Se sabe o valor de BG, a gente consegue subtrair para pegar só essa parte vermelha que é do analito. Entendeu? Então, o fundo ocorre dessa forma. Agora eu vou dar os nomes mais técnicos, né? Você tem então um dispositivo que gira, que é chamado de chopper. Esse chopper é, na verdade, uma cruz, vamos colocar assim, de espelhos, onde quando o espelho está em contato com a radiação, ele vai conduzir ela para um lado, e quando ele está furado, vamos botar assim, né? Você tem assim, né? Opa! Gente, o que foi isso? Vamos lá. Tentativa agora. Não é bem assim não, tá, pessoal? Esse chopper no aparelho não é assim. Isso aí seria ruim, porque... Enfim, é melhor que isso seja circular, mas tudo bem. Pensa que aqui tem espelhos, ó. Espelhos, espelhos, espelhos. E aí a radiação, hora passa nesse intervalo, hora passa aqui. Hora aqui, 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 entendeu? Então, pega o maior e subtrai do menor, ok? Então, aqui embaixo seria o fundo e aqui seria o analito, bonitinho separado. Deu para entender? Essa correção de fundo. Então, essa correção de fundo é esse termo aqui, ó. Correção do fundo. Existem várias maneiras de fazer essa. Eu gostaria de ficar apenas com essa aqui, que ela é simples de entender. Existem formas muito mais sofisticadas que se chama de efeito Zimmer,
O efeito Zeemer é um efeito que ocorre na radiação eletromagnética quando submetida ao campo, né? Como vocês já estudaram, a eletromagnética ela tem duas componentes, magnética e elétrica. Quando ele experimenta um campo magnético muito forte, ela tem uma não é decomposição, mas um desdobramento do campo, e aí ele consegue fazer leituras separadas. Então é muito complicado de se entender. Não são todos os aparelhos que ficam usando isso, né? Alguns aparelhos saíram com esse Zimmermann, assim, o Zimmermann, acho que é assim, Zimmermann, Zimmermann, uma coisa assim, o nome, efeito Zimmer. E aí ele tem o desdobramento desse sinal, sabe esse sinal aqui? Ele se desdobra em sinais laterais e aí você consegue medir separadamente eles, né? Então é um efeito de física mesmo, bem complicado. E que ele consegue ele consegue remover o fundo porque ele tira o sinal da onde ele deveria estar a maior interferência, né? Ele joga o sinal do analito para a lateral, certo? Ou seja, você tira do fundo o sinal do analito. Então, a gente vai ver na próxima aula a questão de potenciometria, mas eu gostaria de finalizar essa aula com uma técnica que não está na nossa ementa explicitamente, né? Mas ela é uma técnica muito poderosa que eu acredito que seria muito útil se de vocês aprenderem. São só alguns slides. Deixa eu fechar aqui. São só alguns slides. Nem perguntei se vocês têm dúvida, né? Mas se tiverem, pergunta aí. São só alguns slides, pessoal, que é a técnica de refratometria. Vocês já ouviram falar dessa técnica de refratometria? Quem já ouviu falar, pessoal? Quero ouvir sua opinião de vocês. Se vocês já ouviram falar alguma coisa parecida, se vocês já ouviram falar o nome parece com o quê? Nunca ouviu falar de refratometria, né? Acredito que não. Acho que vocês já ouviram falar de índice de refração, não é? Então, índice de refração parece mais comum, vocês estudam em física, né? Essa técnica, ela também usa radiação, ela deveria estar dentro dessa ementa. E é uma técnica muito, muito, muito simples e muito, muito usada na indústria alimentícia, porque ela, na verdade, vai determinar o teor de alguns sólidos, né, dissolvidos, mas principalmente o açúcar, né? Teor de açúcar numa indústria alimentícia é principal, né? É critério, por exemplo, na indústria de fermentação, saber qual o teor que tem naquela dorna de fermentação, entendeu? De açúcares restantes da fermentação, qual é o teor de açúcares, principalmente açúcares, né? Tem uma prática muito legal que a gente faz no laboratório, que a gente pega o suco e compara com a embalagem, né? Cara, é muito simples. E, inclusive, os slides aqui vão ser muito simples também, tá? Não vou cobrar isso de vocês, mas essa técnica eu vou cobrar de vocês, nada disso, mas é mais para conhecimento mesmo, né? Então, eu queria inserir ela bem aqui no meio, né? Logo depois da UV-Vis, já que a gente encerra aqui, já vimos CP, já vimos absorção atômica, né? Aqui principalmente e tal. A gente encerraria esse capítulo, que é o maior de todos, né? Esse capítulo é um monstro, tem muita coisa aqui, a gente nem concluiu tudo, né? Tem a técnica de emissão atômica também, que é uma técnica que dá pra gente fazer uma prática, mas a distância não dá, né? Até falando com o Michael da gente fazer uma live de aula, né? Ir para o laboratório fazer uma live de aula. Bom, então essa refratometria ela é uma técnica que usa o índice de refração. Então, diferentes materiais vão ter diferentes índices de refração e ele usa isso em função de algum parâmetro analítico de químico, que seria, por exemplo, teor, concentração, né? Então, quando varia a concentração, varia o índice de refração. Se eu medir o índice de refração agora, antes a absorbância, ela vai ser agora usada outro sinal analítico, que é o índice de refração, o Nzinho, esse Ni na verdade, ó.
Signi puxado, é uma letra grega, né? Quem sofre então a radiação? A refração? A radiação para avaliação da natureza da amostra. Quem sofre então ao desvio é a própria radiação. Exemplo do que a gente pode obter com essa técnica, então, como eu falei, teor de açúcares, que é extremamente importante, né, pessoal? Não sei se vocês estão ouvindo o som aí, tá altíssimo. Deixa eu tirar o som. Eu peguei esse vídeo do TikTok, não tenho, mas eu quando vi esse vídeo procurei essa pessoa aqui para baixar ele, né? Créditos para a pessoa aí, Vitas, não conheço, não sei quem é, mas achei muito legal esse exemplo tão pequenininho, esse vídeo tão pequenininho que já explica tudo. O mel ele tem teor de açúcares, né? E só de você encostar o mel ali naquele prismazinho, né, que a gente vai estudar essa técnica, ele já te fala qual é o teor de açúcares. Então, se você olhar lá no índice, eu dei um zoom, parei o vídeo, dei um recorte, ele está falando ali 80% nessa escala aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Olha aqui, 80%. Tá vendo? Cerca de, nessa escala aqui. Se você pegar na literatura, digitar no Google mesmo, teor de carboidrato em mel. No Google ele vai falar 52 gramas em 100 gramas, ou seja, 82%, né? Ó, não tem curva analítica. O aparelho aqui ele já é construído, a escala aqui já é construída para dar resposta direta, ou seja, quando bater a luz aqui, quando tiver essa linha do horizonte aqui, tá vendo? Vou chamar de linha do horizonte. É para ser 80, então ele pega uma amostra que tem 80%, faz a leitura, vê que bate aqui e vem aqui e escreve a escala. Então é assim que são construídas as escalas desse aparelho. E viu como é que é simples, né? Olha, eu vou passar o vídeo de novo. Ele pega uma gotinha, ele exagerou, né? Quase atrapalha a abelha lá. Com só uma gotinha ali já é suficiente, porque ela espalha, né? Só precisa do contato entre essa amostra e esse prisma. Esse contato que é onde ocorre a refração. Tá? Então, esse fenômeno é o seguinte, a luz incide sobre o material, e aí tem que ter dois, né? A amostra, geralmente, e um material vamos botar assim, um material de referência, um prisma, vamos botar. Aqui seria esse espelhinho, esse vidrinho azul, tá vendo? Então, o vidro azul seria essa parte de baixo aqui. A amostra, o mel, ocuparia essa parte de cima, certo? Então, há dois materiais em contato. E quando a luz incide sobre esses materiais, no eixo normal, vamos falar assim, no eixo perpendicular à linha do prisma, aqui do vidro embaixo, a luz vai bater num certo ângulo de incidência e vai ser refletido parte dele. Então você tem um fenômeno de reflexão, como se fosse um espelho. Só que como não tem nenhum material aqui embaixo que favoreça essa reflexão, você tem então a luz penetrando no segundo material num ângulo diferente, que é chamado de ângulo de refração, que é o ângulo de um raio refratado. Então, se você notar, não tem a mesma linha aqui, ó. Se eu seguisse a mesma linha, ele teria que vir para cá, ó, mais reto, né? Só que há uma mudança no ângulo de percurso. E esse mudança de ângulo de percurso é o que vai fazer esse sinal vir para cima e para baixo, porque vai gerar um campo escuro, né? Vai vir mais para cima, mais para baixo, de acordo com esse material. E qual é a grande descoberta aqui? É que dependendo do material, se ele tiver com mais açúcares ou sólidos dissolvido, ele vai ter diferentes índices de refração, porque por vários motivos, né? Principalmente porque a densidade muda e tudo mais. Então vai mudando o índice de refração e ele vai tendo diferentes ângulos. Então ele é calibrado aqui, ó. Existe uma fórmula que a gente consegue calcular o índice de refração, né? O índice de refração é fixo para o material, né, em comparação com a velocidade da luz. Né? Então você tem uma comparação da mudança do ângulo na velocidade da luz no vácuo. Tá bom? Então, o que ocorre no final de tudo? A
a radiação ela muda de ângulo de diferentes materiais. E essa mudança de ângulo ela é medida por um tal de índice de refração, já que esse nome desse efeito é chamado de refração da luz. Tá? Trazendo então essa base, tá vendo assim, ó, para a lateral, para a gente conseguir enxergar, é mais ou menos o que observa, sabe? Você tem uma região escura e você tem uma região clara. E onde vai pegar aqui a divisão vai ser chamar melhor, vai ser chamar não, vai ser o ponto da escala construída, né? No caso aqui, no exemplo, 80%, certo? De sólidos. Se tivesse mais açúcar, você teria uma subida maior, vamos colocar assim, né? E esse tal índice de refração, quem é esse cara? Bom, esse índice de refração, ó, é aula extra, então o vocabulário vai ser um pouco chulo. Esse cara aqui, esse cara. Tinha um professor que ficava falando isso, ó, pega esse cara aqui, joga pra cá, que ele dava a aula inteira sem falar nada da aula técnica, assim, né? Nada do texto, só falando, chamando de apelido as coisas. Índice de refração, então, é a razão entre a velocidade da radiação de uma frequência particular no vácuo e a velocidade da radiação da mesma frequência no meio considerado. Então a gente usa o vácuo para fazer uma comparação, né? Para ser um modo comparativo, porque no vácuo a velocidade da luz ela é constante, né? 2,99 tal, 300 mil metros por segundo, né? Fixo. Então, sendo fixo e inatingível, né? Nada ultrapassa essa velocidade da luz, não tem nada conhecido que ultrapasse essa velocidade da luz. Você tem então um ótimo meio para comparação, né, de referência, um ótimo meio de referência. E aí, o quanto que essa velocidade muda em relação a essa velocidade padrão é o que vai dar o índice de refração. Então, o índice de refração vai ser como se fosse uma porcentagem, ou seja, 1,3, ou seja, 30% a menos, né? É só você ver aqui que como muda de velocidade, pensa aqui, ó, a luz está vindo numa certa velocidade, ó. Quando ela invade o material, ela anda mais rápida, então ela vai vir para cá, entendeu? Ela vai se aproximar do normal aqui, da linha, porque o final está chegando tão perto aqui que vai aproximar dessa linha trastejada aqui. Aqui é um exemplo muito interessante porque o líquido que vai ser adicionado desse vídeo é um líquido que tem o mesmo índice de refração do vidro. Olha o que acontece. O índice de refração do vidro é cerca de 1,33, alguma coisa. É viscoso, né? Tá vendo aí, ó? Aí esborrou, né? Transbordou. Cadê o vidro? O beck interno. Cadê o beck interno, gente? Por que isso aconteceu? A gente só consegue ver o vidro, que é um transparente, né, um material transparente, porque você tem diferentes refrações ali. Então a luz ela vai ser modificada, né, a direção dela é alterada. E você consegue ver reflexos e tudo mais. Mas quando o vidro está dentro de uma solução do mesmo índice, você não tem variação desse fluxo, vamos colocar assim, desse percurso retilíneo da luz. Ela simplesmente atravessa e com a mesma velocidade. Então você está simplesmente com um Becker invisível, né? Para isso acontecer, então tem que coincidir os índices de refração do vidro com a substância, tá? E aí a relação é justamente o que eu falei de que quando tem sólido dissolvido em uma mesma substância, o índice vai mudando um pouquinho, né? Atento a isso que se constrói aquela escala de concentração de sólidos dissolvidos no meio. Então, como uma técnica simplesmente de mudança do índice de refração, você não tem uma certa seletividade, vamos falar assim. Não consigo distinguir o que é açúcar do que sei lá, outros sólidos que podem ser dissolvidos, entendeu? No mel funciona bem porque ele é uma composição basicamente de carboidrato com água, né? Então, dois componentes, fica fácil de você encontrar um deles, né? Então lá como esse componente além da água é carboidrato, tá ótimo. Índice de refração de uma amostra
consiste na contribuição do índice de refração em diferentes componentes da amostra. Então você vai meio que somando, né? Todo mundo que está ali dentro contribui para o índice de refração. Então não é algo do açúcar. A refratometria não é uma técnica para medir açúcar. Não é sacarose ou tal, tal, tal. Estou lendo aqui o comentário da Aline. Para a gente ficar invisível, temos que nos revestir de materiais que têm o mesmo índice de refração que a gente. Pois no caso não daria porque nós somos intranspasáveis, vamos falar assim, pela radiação, entendeu? Então a gente não teria esse efeito, tá? Mas valeu a bruxaria, porque só dá pra fazer isso nesses filmes mesmo. É impossível a gente ficar invisível, tá? Inclusive, pessoal, o pessoal tá usando inteligência artificial para Rafael falou de entrar dentro do Becker. Essa foi boa. Pode ser que dê certo, né? O problema vai ser achar um Becker de 300 litros, vou colocar assim, né? É, o pessoal tá, pelo contrário, tá falando de ficar invisível. O pessoal tá conseguindo descobrir uma pessoa atrás da parede usando inteligência artificial e a radiação do modem de, de internet, né? Você sabe que o modem aí na sua casa, quem usa, né? Tá transmitindo para tudo quanto é a direção, né? A radiação. E aí, essa radiação incide sobre o corpo, e uma principal interferência da radiação de modem, os mais antigos, que trabalham em 2,4 GHz, que é a mesma frequência do micro-ondas para esquentar alimento, essa radiação, aí nós somos água, né? Ela interage muito com a água, tanto é que o micro-ondas aquece água. Então a gente atrapalha muito esse modem. Se você botar um modem atrás de uma caixa d'água, é que você não consegue mesmo ter acesso à internet, né? Explicação muita porque que quando chove também dá muita confusão em relação à internet. A umidade do ar aumenta muito, né? E aí essas interações elas conseguem ser sentidas por um tipo de sensor, e aí sabe se a pessoa está andando, se ela está parada. Eles, inclusive no artigo publicado dessa metodologia, eles queriam fazer algum alarme, principalmente para idosos, de queda. Então, se a pessoa caiu, detecta e avisa, entendeu? Via modem. É um estudo muito legal em relação à interação da radiação, né? E usando inteligência artificial. Treina, né, o modelo e depois ele tenta prever se a pessoa está andando, está em pé e tal. Bom, então, voltando aqui, Aline, então resolvendo seu problema é só você entrar dentro de um Becker. Difícil vai ser agora em achar o Becker, tá? Então o índice de refração varia com o comprimento de onda, tá? O padrão da medida é a cor amarela, que é a luz do sódio monocromática. Se vocês voltarem lá no vidro aqui rapidinho, no vidro não, né? Vamos falar assim do material aqui. Desse material, olha a cor dele, é azul. Aqui em casa tinha que se chamar Recanto das Cigarras. E elas são muito pontuais. 5h30 elas iniciam seu canto. Então voltando aqui a falar, amigos da Rede Globo, esse material ele é azul. Por quê? Porque absorve o complementar. Então, se você tem azul, ele vai favorecer a absorção do amarelo. Então, é mais ou menos a medida aí, né, usada. 889 nanômetros, né, a 25 graus Celsius. E aqui tem uma grande diferença, né? Porque a temperatura do Brasil, média, por exemplo, 25 graus, certo? A temperatura de Aracruz é quanto? 32, por exemplo, média. Que é mais um pouco, né? Que eu nunca vi. Então, essa temperatura ela influencia muito na escala. Então, os aparelhos comprados na Europa, eles chegam aqui nesse padrão e tem que ter uma conversão de escala, entendeu? Tem que ter uma nova medida, né? Tem que ter uma nova escala. Então é muito comum ter tabelas de conversão da conversão, ou seja, você transforma aquela porcentagem na porcentagem que ela realmente deveria ser, né? Então, e falando sobre. Já falamos bem sobre essa parte, acho que não precisa falar sobre o índice de refração aqui. Pois não, Rafael? Tem dúvidas? Rafael, se você falar assim, professor, eu vou precisar sair.
eu não quero mais ficar aqui, você vai perder o sorteio do Focus. Para que serve então o refratômetro? Resumindo, Rafael, para determinar a concentração de sólidos dissolvidos, certo? Sólidos dissolvidos nada mais é, por exemplo, do que um açúcar em água. Então, você faz uma solução de açúcar de 20% e me entrega sem eu saber concentração, eu pego apenas uma gotinha, jogo naquele aparelho e olho em direção à luz, e aí tem alguém me ligando aqui. E olho em relação à luz, e aí vai ter o valor da escala indo lá para 20%, entendeu? Só com uma pequena gotinha e um aparelho que você enfia no bolso e leva embora, entendeu? É um aparelho que dá para usar no campo, é robusto e tudo mais. Entendeu? Serve para quê? Teor de sólidos dissolvido, exemplo, açúcar. Numa indústria de alimentos é fundamental padronizar a concentração de açúcar. É rotina. Esses aparelhos podem ser igual ao do vídeo que eu te mostrei, né? Igual aqui, ó. Vou passar o vídeo aqui novamente. Pode ser dessa forma aí, ó. Tem uma musicona aqui que não sei o que tá passando, mas... Tá vendo? Então é só para isso, para você determinar a concentração de açúcar, que é bem importante no mel, né? O mel ser mais doce, menos doce e tal. Aí no caso é fácil, entendeu? Lá na empresa a gente tem um, mas a gente usa para verificar o ponto de congelamento da água com um determinado fluido refrigerante. Então, como a gente estava conversando aqui, ó, essa escala, inclusive, ela é calibrada na temperatura, né? Aqui, ó, 20 graus Celsius, tá vendo? Então existe a temperatura para a relação ideal. Eu até cheguei a comentar aqui nesse momento. Então, a 20 graus Celsius. Então, como você está medindo para fazer ponto de congelamento, acredito que você está variando a temperatura, né? Varia a temperatura, você varia o índice de refração, entendeu? Então, nesse caso, você não está mexendo na solução, né? Você tem a mesma substância e aí ela não está sendo alterada. Nesse exemplo que eu estou te dando aqui, você está variando a concentração, né, de substância aqui, sei lá. O que você falou? Não entendi. A gente muda a concentração e muda o congelamento. Ah, então tá, então é a mesma coisa, né? Mas é uma mistura de quê, Rafael? De fluido refrigerante, né? Então, no fluido refrigerante, acredito que quanto menor o ponto de congelamento, melhor, né? Porque ele vai conseguir trabalhar sendo mais fluido, né? Para poder ser bombeado no sistema, vamos colocar assim. Então, fluido é isso, é uma substância que pode ser transportada de um lugar para outro. Isso é a definição de fluido da maneira mais assim bruta possível, vamos colocar. Então, é ideal que se tenha um ponto de fusão menor, certo? E aí ele muda a concentração de algum componente, talvez etilenoglicol, né, vamos colocar assim, alguma substância que faz o efeito de que a gente chama de propriedade coligativa, né, de crioscopia, que é o abaixamento do ponto de fusão pela adição de um solvente, botar assim, soluto não volátil. Né? Então você tem uma queda do ponto de fusão. Isso é muito utilizado em radiadores, por exemplo, lá fora, porque você chega a 0 graus Celsius, o radiador é feito de água, então você não pode congelar. E se vocês bem sabem, a água, quando congela, ela expande. Então você pode destruir toda a tubulação do carro, né? E depois causar um vazamento. Aí no caso, ele está falando que faz a medida de um fluido, né? Para saber direitinho qual que é a concentração, talvez, dessa substância, né, Rafael? É isso, se eu entendi bem. Então, se você usa a refratometria, deve ser mais ou menos isso. Pinga lá, olha, tem tantos por cento, certo? Então, esse aditivo, vou chamar assim, ele é um sólido dissolvido, provavelmente. Não sei se é etilenoglicol que vocês usam, né? Tem outros mais eficientes. Mas em carro, de maneira geral, é etilenoglicol. Que é tóxico, né? Ixi, é um monte aí, ó. Então vai ser a composição, né?
deve ser anticorrosivo também, né? Deve ser alguns outros. Legal, não sabia que vocês trabalhavam com essa. Você, Rafael, trabalhava com isso não. Depois se você quiser falar mais sobre essa técnica, que bom, tá vendo? Por isso que a gente não pode descartar alguns tópicos, porque apesar de já trabalhar e já conhecer bastante da técnica, a gente pode dar um outro olhar, né? Deixa eu tomar uma água aqui que eu quase engasguei aqui. Bom, então, seguindo, eu achei, Rafael, que você ia fazer medida é, de como é que fala? Temperatura em função, né? Ou seja, você não varia a substância, mas varia agora a temperatura. Então tem variações. Então quando você fixa um deles, você mede a outra variável, né? Como está fixa a temperatura, você vai e mede a parte de concentração. Como fixa a concentração, você pode variar a temperatura e ter diferentes índices, né? Então aqui a gente já falou sobre o ângulo crítico, né? Que é aquela linha, né? Inicial. E aqui é importante o seguinte: não é todo ângulo que você consegue atravessar o material, tá? Tem um exato ângulo que você é o mínimo ângulo, que é chamado de ângulo crítico, que a partir dele você não tem mais a travessia da radiação, entendeu? Por isso que existe uma região escura. Essa região escura existe porque a luz está passando tanto num certo ângulo que ela não está mais entrando no material, ela está sendo refletida totalmente, certo? Então, quando você olha um aquário por cima, você vê o peixe, mas quando você vai abaixando assim, você vai vendo o peixe que parece estar em outro ângulo, né? Tipo assim, ó, o peixinho está aqui, ó. E aí você olha aqui de cima aqui para baixo, ó, aí você fica vendo o peixe, aparentemente o peixe parece estar mais perto, né? Tá assim, ó, mais à frente, certo? Mas chega um momento que você vai começar a olhar e você não vai mais ver o peixe, você só vai ver o brilho do céu. Você não vai ver mais nada dentro da água. Então, por isso que no mar, assim, você olha, você consegue ver o fundo às vezes, né, que tá limpo, mas chega um certo momento que você só vê o céu azul. O mar é azul por isso, né? Porque está o ângulo limite, o ângulo crítico. Gente, quantas coisas a gente está vendo nessa aula, né? Então, índice de refração depende da natureza química da substância, certo? Comprimento de onda, então por isso que fixa, né, aquele comprimento de onda. Temperatura, principalmente concentração, que seria o ideal. Concentração é o que a gente quer, né? Esse índice de refração do ar é igual a 1. Ou seja, aproximadamente, né? 1. Da água, 1,3. Então, saiu do ar, entrou na água, que é essa condição do mar, né? De você olhar aí o mar, uma piscina, e você vê que ela está azul. É essa mudança de índice de refração. Tá? De 1, que estava no ar, a luz saindo, propagando pelo ar e incidindo e penetrando na água em certo ângulo. O vidro tem mais um pouco, 1,5. A glicerina tem 1,90, né? Glicerina, não sei se vocês conhecem, usar para fazer sabão e tal, essas coisas assim. Ou você pode trinitrar ela e ficar nitroglicerina, né? O álcool etílico também tem um índice de refração muito parecida com o da água, né? Mais um pouco, então dá até para determinar o teor de álcool. Tá vendo? Pela essa sutil diferença entre um e outro, porque dependendo da composição aqui, ele vai variar entre 0,3 até o 3, né? Ou seja, começa com água pura, termina com álcool puro, e entre esses dois valores ele vai assumindo o valor de 33, 34, 35 e 36, fazendo uma pequena calibração aqui. Então dá para determinar o teor de álcool, né? na, nessa mistura. Então, se você quiser medir álcool 70 por aí, pega um refratômetro desse, pinga um pouquinho de álcool, olha para a luz, né? Que é a luz branca, né? Que vai ter todos os componentes de onda, mas aquele vidrozinho vai filtrar o azul e converte, certo? E o diamante, ele tem 2,42. Eu ia trazer um diamante para vocês, só que eu não tenho, para vocês verem o índice de refração que é tão alto, né? Eu tinha aqui em algum lugar, acho que eu perdi aqui em casa. Acrílico, que é esse material, né, que você deve conhecer bastante aí, transparente também, ele tem 1,5. Então isso de refração da radiação,
ele é usado para refratômetros, né? E metros de medida. Então, refratometria serve para medir. Ou na cachaça, né, Omar? Então dá uns 45% na cachaça de teor alcoólico por aí, né? Que é muito alcoólico. Que é mais ou menos, por sinal, o teor alcoólico de estresse desses micro-organismos que estão fazendo a fermentação. Vocês usam o que para esterilizar as superfícies? Você vai, por exemplo, tomar uma vacina, eles passam etanol, né? O próprio álcool. Então, o álcool ajuda vou botar assim, asepsia de alguns, não vou falar esterilização, porque esterilizar é absoluto. Se tiver um micro-organismo já não é estéril, né? Assim, na asepsia de alguma superfície. Mas o próprio álcool é produzido pela bactéria. Então você pensa como é que deve ser o convívio, você produzir um negócio que te atrapalha, né? Por isso que elas entram em estresse e tem um limite, a partir do qual você tem que destilar, né? Então você tem que parar para tirar o álcool. Então, por causa disso, elas começam a entrar em estresse. Não só isso, elas aquecem também muito. Então a temperatura atrapalha, porque elas começam a morrer de calor com um monte de álcool e já viu. Não demora, não tá demorando, não tem muita coisa para falar mais não, tá pessoal? Só uma mesmo que expositiva aqui mesmo. Então ela é muito usada em indústria, como vocês viram lá, né? Joga ali o pinguinho e tampa. Ah, cadê meu mouse? Aqui. E tampa, né? Para amassar, ou espalhar, melhor dizendo aqui, o líquido, né? Desse prisma. Esse prisma então vai gerar a luz para cima e para baixo na escala aqui em cima. Então é bem usada para teor de sólidos. E aí, esse termo, teor de sólidos solúveis, ou melhor, dissolvidos, é chamado de grau-Brix. O grau-Brix é um termo desse aparelho para sólido dissolvido, né? Ele aumenta linearmente com a concentração somente quando essa concentração for expressa em massa, né, do soluto, peso, tem que mudar esse slide, peso é força, né? Massa do soluto por volume de solução, né? Que é o que? Teor, né, pessoal? Fração. Então você tem um índice de refração, soluções de sacarose têm sido determinados com boa exatidão e precisão, principalmente, né? E sacarose é um analito estratégico na indústria alimentícia. A consideração obtida usando tabelas de valor de conversão, ou seja, eu sei quanto que deu, eu olho lá na tabela na temperatura e encontro o valor final. As vantagens em relação ao método de densidade, então assim, como você tem variação de sólidos, você tem variação de densidade, então existem métodos, vou botar assim, alternativos. Densímetros podem ser usados, por exemplo, para determinar o teor de álcool na gasolina, já que essa mistura é majoritariamente binária, vamos colocar. Então você tem variação da densidade que vai estar entre a própria densidade da gasolina pura, né? A gasolina é 100% e o álcool 100%. Então a densidade vai estar entre esses dois e é linear. Então você tem um densímetro, é isso. É uma medida que vai estar calibrada, né, ali, porcentagem do etanol, e que lê a densidade, converte, lê a densidade, fala, ó, nessa densidade o teor é tanto, entendeu? Isso que é um densímetro. Então você tem densímetros para combustíveis, você tem densímetros para etanol, entendeu? Então eles são calibrados. E eles são bem bonitinhos, assim, porque é tipo uma ampola que boia, né? Porque, poxa, ele trabalha em cima do empuxo, né? Empuxo tem a ver com densidade. Nossa, o que eu desenhei aqui? Me permita redesenhar. Então o densímetro, ele é tipo assim, ele é tipo uma pipeta, vamos colocar assim, que boia. Tá parecendo um mapa, né? E dentro dele tem um monte de bolinhas, geralmente de chumbo, né? Para corrigir o peso, para que ele mostre na escala. Então vai ter aqui, ó, o líquido, ele vai afundar, certo? Então, de acordo com a força do empuxo, que depende da densidade do líquido, ele vai trazer aqui uma escala, né? Ou seja, você afunda, aqui vai estar mostrando 75, então é 75%, né? A densidade, certo? Já convertido na escala. Então ele já faz essa técnica bem prática, né? E vamos combinar, gente, jogar um densímetros inerte lá dentro é maravilhoso. Você vai nos postos de combustíveis, tem uma torre que geralmente tem um densímetro dentro, observa lá.
Então você não precisa de fazer mais nada, está lá dentro, não vai mudar a massa, então você tem uma medida constante, né? Certo? Então vantagem, mas esse método que eu estou mostrando de refratometria tem vantagem em relação ao método de densidade como esse. Maior frequência analítica. Aqui eu desenhei quase igual, né? Aqui tem escala e ele afunda, aqui dentro tem um material que vai adicionar mais ou menos para corrigir a escala, né? Ele pega um líquido de referência, põe lá dentro e vai adicionando bolinhas até que ele atinja o valor correto, né? Maior frequência analítica, ou seja, eu consigo fazer muitas medidas em relação ao densímetro. Porque o densímetro você tem que toda hora ficar tirando e colocando, né? Tira de uma amostra, coloca no outro, tira no outro, outra. E você tem que ficar limpando também, né? Porque você contamina a amostra, então ele trabalha submerso. Você tem que ter um balde para trabalhar com essa amostra, porque olha o tamanho desse trambolho para você medir. Então você tem um balde de amostra, nem sempre você tem. Aqui você trabalha com gota. O refratômetro ele é de fácil manipulação, porque viu, o cara só encostou aqui, tampou, está medido, pouca quantidade de amostra necessária é o ideal. Aqui seria legal, porque pensa, você trabalha numa indústria alimentícia e você tem que enfiar um negócio desse lá dentro da amostra. Aí chega um outro lote, você tira daqui para lá, contamina tudo, se um tiver algum problema, né? Se um tiver estragado, tiver micro-organismo, pode, entendeu? Então não é legal. Esse aqui já é mais interessante. E esse aparelho também pode ser usado na forma de bancada. Tá? Existem outros refratômetros, então. Refratômetros que podem ser usados na própria bancada mesmo. Esse tal prisma que é usado, ele é chamado de amice. Esse prisma aqui que está aqui na pontinha, né? Ele é um alho azul, principalmente para você fixar o comprimento de onda, né? E aí esse prisma, ele de acordo com o comprimento de onda, aqui está azul, então vai facilitar aquele comprimento padrão do amarelo, mas aqui cada comprimento de onda vai ter um certo ângulo, a gente já viu isso, né? E ele favorece muito porque se a luz branca for usada, todos os comprimentos de onda, não tem uma divisão nítida entre os campos claros e escuros, mas se a luz for monocromática, passando por um filtro azul, que é da corzinha dele aqui, né? Você tem um aparecimento daquela região escura na escala. Tá? Então esses refratores são construídos de maneira que haja um ângulo crítico para a linha de sódio. Como eu disse, amarelo é absorvido por azul, filtro azul, certo? Tanto é que para fazer teste de chama de sódio que é parasita e muito intenso, a gente pega um vidro de cobalto, que dá essa cor azul aí, aponta para a chama e a gente filtra a radiação amarela. Os raios dos outros comprimentos de onda são dispersos no feixe do sistema do prisma. Então eles vão passar, né, e vão embora. Faz com que a luz natural seja branca. Então você vai ver uma parte branca lá para cima e uma parte azul. Esses são os refratômetros portáteis. Então você tem a radiação e o que ele está vendo é isso aí. O que eu estou vendo? Essa linha que nós vimos lá no vídeo. Tá? Então ele tem uma escala. Essa escala não possui controle de temperatura, luminosidade e tal. E ela é fácil, né? Portátil. Eu acho que custa R$130 um aparelhinho desse. Com dólar hoje deve estar 2.600, né? Porque o dólar está quase R$6 aí. Né? Então, para reduzir erro de leitura, você tem que recorrer à tabela para converter a temperatura. Porque você tem desvios, né? A função de índice de refração com Brix, porcentagem, né, de sólido, essa curva está invertida, né? Geralmente o sinal analítico ele ocupa o eixo X, né? Mas tudo bem, é assim que eles trazem no manual, aqui o manual, adaptado de ômega tal. Então você tem um desvio, né? A partir do qual a luz já começa a ter... não se comporta muito bem em função da porcentagem, tá? Índice de refrações aí superiores a 1,4. Lembra lá que o vidro é 1,3, aí tinha acrílico 1,5, né? Para baixo. Então, mais ou menos a região aqui dos materiais mais populares transparentes. Então, aqui tem uma tabela de conversão. Ó, você tem qual é a real densidade, o grau Brix na temperatura 20 graus Celsius. Tá? Aí você pode pegar uma outra tabela, onde você tem o índice de refração lido, certo? Mas aí você tem a conversão com o grau Brix correto.
certo? Como varia muito no etanol, por exemplo, que eu falei, varia do índice de refração da água pura até o etanol, é pouco, né? Essa variação é pouca. Ela é pouca e se você dançar na temperatura, se tiver 25 graus Celsius quando era para ser temperatura de 20, vai dar uma diferença brusca aqui, né? Esse é um refratômetro de bancada, para a gente finalizar os últimos momentos aí. Nós temos dois dele no IFES, ele chama de refratômetro de Abbe, e ele tem algo especial que é um controle de temperatura por entrada e saída de água, né? Então você pode colocar no aparelho chamado de banho termostatizado. Banho termostatizado, ou seja, tem um compressor de geladeira aqui e também tem o aquecedor. Quando precisa esquentar, ele usa a resistência para aquecer. Quando quer esfriar, ele usa o negócio para manter a temperatura constante de 20 graus Celsius. E ele vai banhando aqui, ó. Ele vai trocando o calor, entendeu? Fica toda hora trocando aqui. Isso deixa a temperatura fixa porque esse aparelho de bancada ele é mais preciso, né? E aí você tem uma medida legal. Aqui você tem a temperatura lida exatamente na amostra, lá dentro. Então tem um sensor aqui que vai pegar a temperatura do espelho, do prisma, mas na verdade é o mesmo prisma que tem aqui, tá? Esse prismazinho que tem aqui dentro, ó. É o mesmo. Então é um aparelho, né, que é de bancada, ele tem uma precisão muito melhor e ele tem a possibilidade de trabalhar com temperatura constante de entrada de água aqui, ó, água termostatização, tá? A introdução da amostra então é por contato, você coloca assim, depois amassa, né, dispersa ela e a medida então da luz ela vai vir assim, né? E aí vai ter dois materiais, ela vai incidir sobre o material, quando passar para o segundo vai mudar de rota. E a leitura que se faz é essa, você tem um xizinho nos aparelhos de bancada, você tem um xizinho, né? E você tem que colocar a linha que separa a parte escura da clara nesse ponto, né? E para isso você vai girando um botãozinho, que é esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu limpar esse slide. Você vai girando esse botão aqui, ó. Gira, 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 gira. Para mexer na posição do prisma. Porque aí, ó, ele vem para cá. Quando ele chegar no X, que fica assim, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Isso, cadê minha caneta? Aqui. Quando chegar até aqui, ele vai... Aí você para ler. Quando você está girando aquele botão, essa escala está indo para lá e para cá. Aí quando você chega no X, você para e lê exatamente quanto que é. Nesse caso aqui, está dando um pouco antes de 1,5 de índice de refração. Eu sabendo assim de refração, eu pego a tabela, ó, deu 1,5. Vamos pegar 1,9 aqui. Então ó, o grau Brix é 80 e o índice, a densidade do material é de 1,44, tal. Viu? Então é muito simples, gente. A técnica é muito simples. Traz a técnica de bancada, traz aqui para cá, ó, sobe, girando e pronto. Esse aqui é uma foto que a gente tirou no próprio IFES mesmo. Esse aqui é o próprio aparelho que nós temos, né? Então não é bem azul, certo? Você vê que é uma região um pouco mais escura, mas não é aquele azul bonito, né? Porque esse aparelho tem uma melhor precisão e tal. Aí você gira lá o botão, como eu disse, aqui para chegar até no xizinho e tudo mais. Aí para ler, ó. Aqui no caso vai estar... É bem difícil de ler, tá, pessoal? A parte mais difícil é ler essa escala. Porque você tem que ver quantas divisões tem, né? Entre o valor de 1,33, que é da água, que está aqui, ó, até o 1,34, ele é dividido em 10. E tem subdivisões ainda de metade. Então tem 20 pequeníssimas divisões. E aí aqui tem 1, né? Deixa eu dar o zoom aqui para... Pronto. Aqui você tem, ó, tem uma, duas. Então está muito próximo do segundo. Então seria, já que está de 33 até 34, dividiria esse 001, né, de diferença por 10. Então seria 1,334, 1, quase 2. Seria tipo
próximo de 2 seria 1,342, certo? Porque tem um pininho, dois pininhos, quase ele, né? Quase que pegou, mas está muito mais próximo, né? Então você tem um erro de paralaxe aqui absurdo. Inclusive, um atraso nessa prática é porque esse precisa de uma certa lente, né? Aqui, ó, para você enxergar lá dentro. E aí cada um tem um olho diferente, um óculos diferente, que vai ajustar aqui, você precisa ver. Fica um tempão girando mais aqui, gira mais aqui do que aqui. Então essa aí é a escala, certo? Então seria... é isso mesmo, ó. 1,342 seria o número ideal aqui, porque aqui tem uma divisão e aqui tem outra. Então mais próximo desse 2. Então, análise rápida, 2 minutos você já faz uma análise. Química verde. Verde porque não usa reagente, né? Ela é rápida, você não precisa de muitos materiais, você não gera resíduo, nada, você só pega ali um pouquinho, né? Não destrutivas. Botei um celular aí porque é um exemplo de coisas não destrutivas. Esse celular Nokia tijolão, né? Não é da época de vocês, mas tinha uma época que a gente ameaçava as pessoas com esse celular aí. Inclusive, eu estava vendo umas fotos aqui da minha esposa quando era adolescente, né? 13 anos, ela tinha um celular desses assim na cintura, famosa zoação, né? Parecia uma bomba, uma bomba relógio que explodia, né? Na cintura. Enorme, chega que caía lá, cai e não quebra, né? Mas a bateria durava mais ou menos assim, 365 dias. A bateria você carregava, aí você perdia o carregador, aí você nem achava, o celular ainda tinha 80%. Bons tempos. Simplicidade. Pessoal, ninguém pode questionar que essa técnica seja simples, né? Para dar uma resposta analítica de concentração, é bem legal. Procedimento analítico, como eu falei, é tipo assim, fazendo na curva analítica de bancada, né, usando aparelho, a gente vai construir só água destilada pura, só etanol, por exemplo, puro. Aí a gente faz o índice dele puro da água pura, acha 1,333 isso aqui. Acha o do etanol puro, dá 1,36, certo? Aí você vai fazendo mistura, 50% de um, 50% do outro, 20% de um, 80% do outro, vai fazendo diferentes composições que vão dar diferentes índices. E você tem concentração em função do índice de refração, tá? Então são realizadas um monte de medida. E essas medidas, como eu falei, elas são baseadas na temperatura da Europa, né? 20 graus Celsius. A gente tem que fazer correções. E o Brasil está mais perto do Sol, não sei se vocês estão sabendo, né? E se eu fosse desenhar Aracruz estaria mais ou menos um pouquinho mais para frente aqui, né? Brasil, aí Aracruz estaria mais ou menos aqui. Só perde para Colatina, né? Colatina está bem aqui, ó. Mas Aracruz está mais perto do Sol ainda. Etapas preliminares da amostra seria leitura direta. Não tem, né? Você viu o cara pegando o mel? Bateu o refratômetro assim no mel e tá tudo certo, né? Fechou ali, tá limpo o mel, joga fora, bem pouquinho foi. A leitura é feita direta, então não tem etapa preliminar, mas tem algumas que precisam de alguma etapa, tipo talvez uma filtração, né, para tirar substâncias em suspensão, né, partículas sólidas que prejudicam a nitidez da leitura, que pode atrapalhar mesmo, né, a medida. Pega suco, por exemplo, suco, aí tem lá 5% de suco, aí tem lá sólidos, né, aquele suco de aquela Fanta, né, que você vai no supermercado assim, aí tem lá um monte de partícula amarela no fundo, né, aquilo ali seria para dar cor, né? Porque afinal, laranja tem que ter cor laranja, né? Você faz suco em casa, laranja, não fica laranja o suco, né? Suco de laranja não é laranja, mas vamos entender. O refrigerante tem que ser laranja. Então, para fazer esses põe um monte de substância, fica aquela corante no fundo. E ali, aqueles partículas, se a gente fosse fazer análise de sólidos totais em refrigerante, atrapalharia bastante. Sobretudo o gás, né? Também, que poderia gerar também diferenças da refração do líquido por gerar gotículas, né? Bem pequenininha, porque vai ficar uma mistura de quê? Gás carbônico e líquido. Filtração da amostra ou centrifugação pode resolver essa questão das partículas, né? Tá? Então, como realizar uma análise quantitativa? Pega diferentes soluções de álcool, mede essas soluções, porcentagens, né, conhecidas, e constrói uma curva analítica. Obtém uma amostra de
uma amostra conhecida e joga na equação. Isso aqui é o que, pessoal? Se não curva analítica. Cadê? Isso aqui é a própria curva analítica. Constrói uma curva, vem aqui e faz regressão, tudo, mesma coisa. Sempre, sempre, sempre do verbo toda vez. Viu como é que é fácil essa técnica? Agora seria absorção atômica, mas assim, como ela não está na emenda, né? Seria isso. Quase que a gente termina no prazo, né? Mais ou menos o tempo que a gente demorou para começar, viu, pessoal? Dúvidas, sugestões? Quem quer falar alguma coisa? Cantar o hino nacional? Ninguém fala mais nada. Todo mundo tímido. Pois não.